Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio do Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a sua melhor essência. Como vocês já sabem, meu nome é Mariane Baldez, sou designer de calçados e acessórios e também host desse podcast. Trabalho com sapatos já há mais de 20 anos e trabalho com moda. Mas resolvi criar esse podcast para trazer assuntos relacionados à saúde, beleza, tudo que engloba a vida da mulher, não só a mulher, de todos nós, né? Os homens também. Mas trazendo assuntos que possam ajudar a vocês a se reinventarem ou a criarem uma nova vida, mas trazendo também assuntos na área de saúde, cuidados pessoais, enfim, tudo que vai agregar aí para a sua vida. Não posso esquecer de pedir para vocês deixarem o seu like aqui no canal, se inscreverem, deixarem seus comentários ou perguntas ou qualquer questionário e ativar o sininho para serem avisados todas as vezes que sair um episódio novo. E a nossa pauta de hoje, gente, é um assunto que eu acho que interessa para todos nós, né? Mesmo que não seja para você, você sempre tem alguém conhecido, tem um familiar ou tem um amigo, e eu acho que esse assunto vai interessar, que é do nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre depressão, e a pauta é depressão muito além da tristeza, que a gente acha que a depressão é apenas uma... talvez muitos pensem que é apenas uma simples frescura e na verdade não é. E para falar desse assunto nós trouxemos uma psicóloga, expert no assunto demais, doutora Marcele Maia. Como vai, doutora Marcele? Oi, Mariane, um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Muito agregador, eu acho. De um tema também super importante, né? A honra é toda minha. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Eu estava doida para trazer esse tema, que eu acho que é um tema de interesse comunitário, né? E eu acho que a gente tem muito para ajudar as pessoas que precisam ouvir. Uhum. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a doutora Marcela, é muito breve, não um currículo, né? Mas vou falar de quem é a doutora Marcela. Ela é psicóloga hospitalar, mestranda em psicologia da saúde pelo Uniceub e coordenadora da psicologia hospitalar no grupo Santa e da Rede Dó Regional Brasília. Da Rede Dó? Isso. Que legal. E me fala um pouquinho, doutora Marcele, sobre quem é você, sua família, como a senhora é daqui. Senhora não, você, né? É uma moça ainda. Ela é uma jovem médica. Às vezes a gente fala assim, mas é você. Isso. Né? Ficou melhor, né? Você é daqui de Brasília? Eu sou daqui de Brasília. Minha família, né, do lado materno veio de Belém. De Belém. E minha família do lado do meu pai é de São Paulo. Se encontraram, né, aqui no início de Brasília, então eu nasci aqui, sou natural brasiliense. Novíssima, porque Brasília é uma cidade novíssima, gente. E aí construí toda a minha família aqui, né, toda a minha formação. Tá. Então, eu já trabalho em hospital desde 2006. Nossa. Então, me formei já tem um tempo. Outro dia eu fui fazer umas contas, quase me arrependi. Formei em 2001, já tem 20 anos, né? Nossa. E aí fiz especialização depois em psicologia da saúde. Então, desde então eu trabalho em hospital. Né? Meu foco acaba sendo na UTI e agora mais nessa parte é uma loucura, né? de gestão. Mas eu amo, né? Essa área hospitalar é onde você mais convive, né? Com esse tipo de problema. Onde eu mais convive, que a gente... Porque tem toda a parte de alteração de humor, né? Seja de depressão, que a gente vai aprofundar, mas também desencadeada pelo processo de adoecimento e hospitalização, né?
Então, A parte da hospitalização já traz uma depressão muito já, grande, né? já Dependendo do traz. prazo que a pessoa fique. Fica, né, de tempo de internação, os fatores estressores que tem diante de uma internação, seja numa unidade de terapia intensiva, seja na unidade de internação, porque você muda, né, a sua rotina. Então Muda. tem uma interrupção ali, né, das atividades que você fazia e deixou de fazer. Às vezes tem dor, tem outros estressores, não escolhe, né, no hospital. É, O paciente não escolhe a hora que ele não vai jantar, ele escolhe, vai chegar lá às 6 horas da tarde. é Às vezes verdade. o banho vai tomar um banho só e às vezes vai ser à noite, né? É Então tem verdade. essa série E é de engraçado que mudanças. a pessoa, quando fica hospitalizada, ela muda mesmo. Ela passa até por um quadro, às vezes, de delírio, né? Isso. Por não, eu sei porque eu tive meu pai e minha mãe. Papai está em cima de uma cama, hoje vive com Aham. sondas e cuidadores. Mas minha mãe faleceu há 2 anos atrás, inclusive dentro do hospital, e ela foi ficando num quadro depressivo muito grande. E enquanto esteve no hospital, a gente via ela tendo quadro de delírio, Uhum. apesar de ter sido lúcida até o final, Isso. né? É uma reação esperada, né? A gente chama de delírio, que ele é diferente do delírio como um sintoma de um Certo. transtorno psiquiátrico. Mas o delírio é muito comum em idoso a partir de algum quadro de uma condição médica. Então, às vezes, um quadro infeccioso, por exemplo, Ah, e a gente tem certo. outros fatores de risco para o delírio, né? Então, seja uma cardiopatia, um quadro demencial, um Sim, quadro depressivo, né? depressivo. Alterações metabólicas e também a questão ambiental. Então, onde o paciente começa a Ambiente. perder essa noção do tempo, não dorme Longe da direito, longe da família. família, se alimenta mal. E aí tem esse quadro de De delírio delírio. que ele oscila, né, ao longo do dia. Então, Sim. períodos que fica um pouco mais confuso, ou agitado, ou sonolento demais, e períodos em que está totalmente orientado, está lúcido, né? Aham, Só que isso traz repercussão para esses pacientes no certo. pós-alta, né, com Ah, alterações cognitivas. Então, é super importante. Agora, em UTI, a gente acaba estudando muito sobre o delírio e sobre as outras consequências de uma do internação pós, né? prolongada. Isso. Ah, pois é. Que coisa. E É, você só atende em hospitais? Ou só, só, né? só trabalho em hospital. Ah, tá. E Cheguei a vamos. fazer consultório por um período, mas É. agora eu estou exclusivamente no ambiente hospitalar. Ah, tá. Então vai ser legal, porque a gente vai poder abordar bastante sobre esse assunto da depressão. Porque muitas pessoas, eu inclusive, eu não posso nem falava, depressão é porque a pessoa não procura. é, eu achava que porque a pessoa está sem atividade, eu acho que interfere também. Uhum. Mas não é só isso, né? A depressão é uma doença, de fato. Não é vamos dizer assim, um delírio da cabeça, hoje eu tô com depressão, Uhum, é isso. né? Né? E isso é muito importante da gente reforçar, né? Com todos os ouvintes, com todo mundo que te assiste, né? Porque é uma doença, né? Que tem tratamento e a gente está falando de uma questão até de saúde pública mesmo, Olha, né? Então é um aham, transtorno importante dentro dos transtornos psiquiátricos que tem consequências graves, mas que a gente ainda se depara com estigmas, né? Que é isso, de achar que, não, é frescura, né? Não tem depressão, mas é tão bonita, trabalha, tem uma vida tão é, boa, como é que tá deprimida, né? A gente é. escuta muito E a gente isso. sabe que a pessoa que tem depressão, eu sei porque já me falaram. Não é porque você está porque você quer. Você tenta, mas não é inerente à sua vontade, né? Não é uma escolha, Não é uma né? escolha, A gente tem alguns fatores aí que predispõem, e é importante a gente falar eu que ele é um acho. fator multicausal, né? Então É, não né? é só um aspecto que vai ser o desencadeador, né? Que é Aham, como que tem como causa, mas ele é um fator complexo e multicausal. aham, E que até quando você falou inicialmente, né? Não quero fazer nada, né? Porque aham. um dos sintomas é justamente é, Apatia. a apatia, né? Você não tem a disposição, não tem força, quando fala não tenho força de sair de casa, não tenho força para tomar um banho, é que de fato não tem mesmo, né? Não tem Não tem, né? força para conseguir
fazer essas atividades, né? Então, tem alguns desses sintomas que a gente vai falar. Inclusive, a pessoa, quando está nessa fase, ela dorme muito, né? A gente tem alguns sintomas, né, principais, eu vou falar de algum deles. A insônia é um, né? Então, tanto a pessoa dorme muito, né? É a hipersonia, ou ao contrário, é a insônia também. Muitas vezes a gente acha que a insônia está relacionada só a uma ansiedade, e não. Na depressão também tem insônia. Muitas vezes o que é o mais comum é acordar por volta de 3, 4 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Então, isso também é uma característica da depressão, né? Do mesmo jeito que a gente acha que come as alterações no apetite. Ou vai comer demais, sim, ou come de menos, né? E acaba que, no geral, o mais comum é se alimentar menos. Há uma perda de peso significativa na depressão, não só pela perda de apetite, mas por uma questão orgânica também. Então, perde-se muito peso, né? Então, são alguns fatores aí, sintomas que a gente consegue identificar esse quadro depressivo. E quais são os fatores que causam essa depressão? Existe um fator sério? Então, é multicausal, né? Então, a gente tem questões importantes relacionadas a características genéticas, hereditariedade, Fiquei né? sabendo disso, eu fiquei impressionada. Histórias de transtorno psiquiátrico na família, né? Pai, mãe, avô, avó. Então, há essa relação, né, genética. Também tem a relação com algum fator estressor. Então, seja um estresse prolongado, algumas situações, por exemplo, de perdas, né? Perda por morte, perda financeira, tudo, né? Conflitos familiares, situações de violência, principalmente violência física, violência sexual, né? Então, existem esses estressores, que também é um fator relevante, né? E pode vir também da infância. Também da infância, né? Então, quando a gente pensa aí e fala das situações de violência ou negligência, também a gente já está falando desde da infância, né? Das relações mais iniciais de relação entre nessa isso a pessoa pode viver e ter uma depressão lá no futuro. Lá no futuro. Sim, sim. Situações importantes de perda financeira, né? Desse aspecto financeiro também. Então, esse estresse. E hoje até tem muita relação com o trabalho, né? A Harvard Business está estudando muito essa relação do estresse com o trabalho também. Né? Porque tem esse outro estigma, né? Mas trabalha, não, pois né? Como a pessoa não tem tempo nem de pensar. Né? E não, né? Ao contrário. Então, tem uma relação importante com o trabalho também e esse estresse crônico. Olha, eu tem sei a questão orgânica. Às vezes eu fico cansada, estressada, mas vamos embora. A gente precisa de pausas. Precisa ter atividades de lidar melhor com esse estresse, né? Atividades que lhe sejam prazerosas. Eu acho o exercício físico curador de várias coisas, nessa parte da saúde, da depressão, porque eu acho que quando você... Não sei, eu como estou acostumada a malhar demais todos os dias, o dia que eu não faço, eu não fico legal. Mas às vezes você pode ter preguiça de acordar muito cedo e ir para fazer um exercício. Quando eu estou lá, fico maravilhosamente bem. Quando eu saio, então, parece que o meu dia vai fluir, meu cérebro funciona de outra coisa, minha mente abre, eu já tenho outro pique, eu já estou alegre. Pode ter o problema que for, mas parece que eu dou conta melhor. E é isso mesmo. Né? E tem explicação, né, orgânica para isso, porque... quando você faz um exercício, libera endorfina, né? Que é prazer. Então, que na depressão está em baixa. Por isso que realmente, né, fazer exercício é também uma forma de tratamento e é importante de conseguir executar essas atividades porque traz essa melhora aí
no corpo e porque tem uma reação orgânica no cérebro, né? Por isso que traz essa sensação aí de prazer. E existem muitos jovens, né, com depressão hoje. Sim, hoje sim. Às Muitos vezes aí a jovens. gente pensa, nossa, uma vida pela frente, tudo para aproveitar e a pessoa fica ali, infeliz. Né? E a gente tem esses diagnósticos, né? Estão sendo cada vez mais precoces. Mas aí é isso, é importante a gente ver que existem essas causas, né? Às vezes é por uma questão já hereditária, né? Já de história que vem aí familiar, seja por alguma situação de privação, né? Também ainda na infância. Então, o que justifica para a gente sair dessa ideia de que, mas é jovem, por que está assim, tão triste, tão desesperançado, né? E aí o que eu acho que é importante a gente falar que de todos os sintomas, os dois principais, e aí é o que a gente vai configurar mesmo na depressão, é o sentimento de tristeza, né, profundo, de desvalia, e a falta de prazer. Né? Então a gente precisa separar aí tristeza de depressão, né? Que é esse o tema, né? Da nossa conversa de hoje. Porque tristeza é uma coisa e depressão é outra. É outra. Porque tristeza todos nós temos, né? Você tem momentos, às vezes até por um cansaço você fica meio triste. E porque tem situações que vão deixar triste mesmo. Vão. Né? Agora, a cabeça da pessoa que é depressiva, ela vai muito além disso, né? Além disso. Ela chega até ao suicídio. Isso. E aí, o principal, e aí quando a gente fala desses dois, né, dessa tristeza, mas o outro fator principal é essa perda de prazer. Então, não tenho mais prazer nas coisas que eu tinha antes. Então, eu gostava de malhar, eu não malho mais. Não tenho vontade de ir. Eu gostava de tomar um sol, de viajar. Hoje eu não consigo mais fazer essas atividades. Elas não me geram mais o prazer. Mas isso não é mais no idoso, não? Não. Isso são os dois sintomas principais da depressão. Isso em qualquer faixa etária, né? No idoso, isso aparece mais. A gente tem aí também um índice elevado de depressão no idoso, que às vezes isso fica muito mais marcado, né? Porque talvez até pelo processo mesmo de envelhecimento não vai conseguindo fazer as atividades que fazia antes, e aí aquela bola de neve, né? O que veio primeiro? Será que foi a depressão que já tinha e piorou com o processo do envelhecimento, ou foi o envelhecimento que levou a um quadro depressivo? É o cachorro correr atrás do rabo. Exatamente. Nossa Senhora. Né? Então, isso é um sintoma muito importante para a gente falar de depressão, além de que vai trazer essa desesperança, né? Que não tem, vai ter pensamentos muito negativos. Mas a pessoa planeja a morte dela, o suicídio, ou ela faz por impulso? Isso, e aí assim, a gente tem questões, né, que podem acontecer por um impulso, né? Mas normalmente há um planejamento, né? Então, quando está nesse nível, e aí é importante a gente falar que quando a gente pensa... Eu gosto de falar muito desse assunto porque para as pessoas que têm filhos, ou mesmo filhos mais velhos, né? Que às vezes não... Ou mais jovens. Ou mais jovens, está tendo tantos casos com adolescente, coisa, né? Então, assim, que é importante de ver que há os sinais, e aí eu vou falar um pouquinho disso, mas que por conta desse estado, né, de uma depressão grave, então a gente está falando da consequência mais grave de uma depressão, que aí sim é o suicídio, né, são as tentativas de autoextermínio, onde muitas vezes a pessoa não vê realmente solução ou saída, né, então fica muito naquela ruminação dos pensamentos negativos, que não tem outra alternativa e pensa como uma solução. A pessoa não consegue ver uma luz, uma coisa positiva. Exato. Né? Então pensa que a morte pode ser uma solução para aqueles problemas, né? Que não é, mas isso há essa ambivalência também, de não, eu não quero mais viver e eu quero, né? E aí acaba culminando com uma tentativa. Mas que até acontecer de fato, né, o comportamento suicida, ao campo das ideias. Então eu penso sobre morte, né? Aí muitas vezes eu planejo,
O que é que eu vou utilizar? Qual o melhor método? Aonde que eu vou fazer? Que horas, né? Então, há um planejamento. E aí acontece a tentativa de fato, depois volta para o campo das ideias, e aí há de novo uma tentativa. Então, esse comportamento também acaba que estigmatiza, né, esses comportamentos, achando que só quer chamar atenção. Né? Sim, e não é. A gente não pode minimizar essas coisas, né? Nessa hora, qual seria o melhor apoio para uma pessoa que chega nessa fase? Aí é a presença, né? É ter esse afeto, ter alguém do lado que pode contar, né? Que esteja junto, que valide as emoções, né? Então falar, não fica assim, para com isso, né? Você é tão bonita, tão jovem, não tem Deus no seu coração, isso não vai ajudar essa pessoa, né? Então valida o que está difícil. E, principalmente, a gente falar dos tratamentos, auxiliar essa pessoa a buscar um tratamento. A importância dos tratamentos de acompanhamento com psiquiatra, né, com psicólogo. Acho importante falar do psiquiatra, porque as pessoas acabam procurando outra especialidade médica, né? Então, a gente acaba vendo que, às vezes, eu acho cardiologista que o psicólogo aliado ao psiquiatra, exatamente, né? Tem que ser um trabalho conjunto, né? Isso, são os dois profissionais juntos, trabalhando em conjunto mesmo, para dar o suporte para essa pessoa que está sofrendo. Né? E é um sofrimento, né? É um sofrimento. Né? Uma presença de um sofrimento psíquico muito intenso. Né? Então, mas que tem tratamento. Tem. Né? Aí seriam o quê? Medicações ou quais seriam os tratamentos sem medicação? Tem as medicações, tem outros tratamentos que aí é mais do lado da psiquiatria, né, de eletroconvulsoterapia e outros tratamentos. Mas eu digo assim, se a pessoa fizer uma alimentação legal, exercício físico, porque tem alimentos que eu sei que não são benéficos para esse tipo de uma depressão, que podem, inclusive, otimizar. Né? Potencializar, às vezes, algum sintoma, né? É isso mesmo. Então, a alimentação auxilia muito, a prática de um exercício físico. Convívio familiar, retomar atividades prazerosas, né? Coisas que gosta. A gente já está falando aí de pensamento que fica negativo, né? Se for ficar assistindo só programa que vai potencializar isso, então ver um filme mais leve, um livro, ouvir uma música, né? Ou então se dedicar a um trabalho, né? Um trabalho que traga prazer, que traga... Eu sei que a gente falando assim parece que é fácil, mas não é. Até a pessoa se conscientizar que para ela melhorar, ela vai precisar disso, porque é mais fácil ela ficar ali na zona dela de conforto, né? Ou porque não consegue sair, né? Não tem força e não consegue ver essa alternativa, e de fato não consegue, né? Mas aí é muito de ter esse suporte para conseguir essas outras alternativas, né? Então, de conseguir... E a medicação ajuda? E a medicação é fundamental. Mas aí depois a pessoa não fica dependente dessa medicação, não? Não. Um dia ela vai parar de usar? Pode parar. Tem determinados transtornos ou situações que talvez você precise fazer o uso continuado, né? Certo. Mas se a gente está falando de um episódio, né, de uma depressão leve, moderada, pode sim, mas precisa desse acompanhamento de perto com psiquiatra e psicólogo. Porque tem cura, né? Tem cura, Tem cura. Mas é importante buscar esse suporte. É verdade. Né, com um profissional da saúde mental. Que é isso, né? Muitas vezes acaba indo numa outra especialidade, começando uma medicação, né? Às vezes foi no cardiologista, não, toma isso daqui, né? E não é um profissional especializado. Tem que ser um profissional da área. Exato. Porque às vezes a pessoa mesmo quer se curar, o outro ali toma, vou tomar isso. Né? Minha amiga ficou tão bem, né? E são as dosagens, né? Cada pessoa é de
né? Precisa de uma E certa até a dose. própria, que aí o psiquiatra vai avaliar melhor, né? A própria medicação, né? Qual que é a sintomatologia, qual a medicação melhor que ele vai combinar. Então tem que ser um profissional especialista mesmo, né? E durante o uso dessa medicação, a pessoa pode ter recaída ou não ter? Pode, às vezes precisa de Olha, ajuste, aumento de dose, né? Então é importante. Por eu isso que falo esse que acompanhamento tem a que ser família é muito frequente. importante nessas horas. Tem que estar muito próxima, É. né? A gente estava até conversando ali, eu falando dos idosos. Eu Uhum. acho que os idosos acometem, assim, é uma doença que acho que todos vão vivenciar ela, não? É. Porque E a maior, aceitação da velhice, a gente saber que está chegando o fim, em maior ou menor intensidade, né? E aí vai misturando outras situações, né? Tanto né? desses sintomas aí da depressão do idoso, quanto esses aspectos do envelhecimento mesmo, de não de começar a depender, né, de alguém É, para fazer atividades que conseguia, né? Ou perceber que já não lembra mais com tanta frequência das coisas, uma pois alteração de é. memória, E a pessoa né? tem noção disso, não Tem tem? Quando ela está noção, perdendo? exatamente, tem noção. E aí de não e aí acaba virando essa bola de neve, vai ficando mais isolado, vai ficando em casa, vai deixando de fazer as coisas que gostava. E aí vem muitas vezes essa angústia da morte, né? Que é isso, a morte está se aproximando, né? Como É, que lida com esse processo de morte? Então tem gente que lida, aceita a morte de um jeito, né? E tem gente que tem mais angústia, tem é, medo, lida de outro jeito, né? Então, é. essa aproximação da morte muitas vezes gera muita angústia existencial no idoso, por exemplo, né? Muita. Parece que eu vejo assim que eles já estão chegando numa fase que sabe assim, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É como se faz, tô me Você aproximando sabe que cada vez mais, né? meu marido tem uma tia que tem 95 anos, a tia Nadia. É. Eu nunca vi uma pessoa tão disposta igual ela. É. Ela vai pra praia, ela toma cerveja, ela liga e ela bate papo. Lúcida, lúcida, lúcida. Uhum. Só que de uns meses pra cá, ela tá depressiva. Entrou no quadro de depressão, talvez. E é médica, cardiologista. É. E eu acho que aí a noção, como a cabeça funcionou sempre muito bem, eu acho que ela entrou no quadro de depressão agora. Uhum. Ela sabe que. E ela ainda teve Tipo, uma pneumonia, foi parar no hospital, mas saiu, tá bem, mas eu acho que aí ela. Que a pessoa sabe que a vida é finita para todo mundo. e aí é começar a lidar com o luto, né? Que é esse processo de um distanciamento mesmo em relação a alguma perda, né? E É, aí o luto pela perda do corpo, né? Que aí, é o muitas vezes a gente apego, pensa né? no luto só diante da morte, Você sabe né? que isso para o espírita, eu sou espírita, então Aham, assim, eu não tenho esse medo assim da morte física, não. Eu aham, acredito numa outra, né? Eu acho que isso aqui é uma passagem, mas as pessoas que têm muito apego a tudo aqui, mesmo material, financeiro, essas coisas, a depressão é muito maior, uhum, porque não é só o fato da morte, é o que vai ficar, né? Então aí é bem complicado. é. Uma E a religião auxilia, tem ajuda, né? muito a ver, né, com isso que a gente falou, como que lida com a morte. Então, por exemplo, no seu caso, com o espiritismo, É, né, entende a morte de um outro jeito, você que tem ela é menos muito medo dela, mais você encara ela como uma coisa como um processo natural. natural, que é o que ela é, né? É, Porque a morte a gente não vai ter como fugir dela, é, né? Vai chegar para todo mundo em algum momento, é. né? A questão é como lidar, Mas isso né? E é aí, mais no caso do idoso, né, que eu vejo assim, porque o jovem não pensa que ele vai morrer. Então ele entra na é, depressão por por outros outros fatores fatores, e né? descobrindo que essa coisa da genética tem a ver. Aí eu acho que o tratamento tem que ser familiar, né? Uhum. Muitas vezes né? O pai e a O mãe têm que estar jovem tem que estar junto do junto. jovem, que você vê muitos casos Ou aí às de vezes é jovens. próprio da uma relação, uma estrutura familiar, mas que o pai ou a mãe não faz o tratamento adequado, É, né? né? Então tem todo esse manejo da família mesmo, né? Mas é quando você estava falando da depressão,
tem essa questão do idoso, quando a gente está falando um pouco Aham. dessas perdas aí de luto, mas tem também diante de uma situação de um adoecimento, que às vezes tem um jovem com um diagnóstico de uma doença crônica, né? Pois é. Seja adolescente, seja um adulto jovem, seja Aham. né, uma mulher numa idade produtiva, né, um homem numa idade produtiva, e que se depara com alguma situação de uma doença crônica, por exemplo, né, É e que verdade. pode desencadear quadros Depressivos. depressivos a partir da doença, né, orgânica. E você estava me falando que as pessoas chegam no hospital buscando ajuda, né? Uhum. Eu achei isso muito interessante. É. Eles já chegam pedindo ajuda. Mas é por conta de medicação? Nos de uma cura, né? casos nos casos das tentativas, né? Você está falando? É. E aí buscam, nos casos das tentativas de suicídio, vão para o hospital geral na busca de uma ajuda, né? Às vezes nem chega, ainda está naquele campo da ideia e busca o hospital justamente para esse suporte, né? E aí lá vai passar por uma avaliação com um psicólogo, com um psiquiatra, vai sair com os encaminhamentos, né? Vai começar alguma medicação. A gente faz toda essa parte de orientação, né? Seja para o paciente ou seja para a família, em relação à vigilância, né? Mas principalmente em relação aos tratamentos, né? Então, a gente fornece tudo isso por escrito, reforça sobre a importância. E o que às vezes é difícil, que muitas vezes as pessoas não procuram, não dão esse segmento, né? E aí Existe acaba uma prevenção? retornando muito para o hospital, Pois é. né? Pois Porque não faz o tratamento adequado, né? Mas existe um preventivo, alguma coisa assim? É buscar ajuda, né? de tudo, É né? buscar ajuda, se sentir que não tá bem, né? Que tá sofrido, que não tá dando conta, né? Ou começar com algum desses sintomas, né? De uma tristeza profunda, a desesperança, perda de prazer, a insônia, alterações de apetite, alterações de humor, labilidade emocional. A gente está falando, tem outros sintomas além dos orgânicos, então do aspecto social, né? Então, isolamento social, distanciamento das pessoas. E essa pandemia piorou muito, né? Piorou muito. Então, tudo isso é sinal de que alguma coisa não está bem, né? E que é importante buscar ajuda porque tem tratamento. Então, a gente consegue detectar uma pessoa quando ela está depressiva, se for uma pessoa próxima a nós. Sim, consegue. Né? Só o isolamento, o fato dela se isolar, de não falar muito. Às vezes um choro fácil, né? Tem uma outra característica que é muito comum também na depressão, é a irritabilidade, né? Então aí você vai falar, não fica assim, aí a pessoa fica mais irritada ainda, porque não é porque ela quer, né? Não consegue fazer de outro jeito. Então, tem esses outros aspectos que a gente consegue identificar a partir desses sinais e de alguns sintomas que precisa buscar ajuda. E tem que buscar, gente. Quem tem um quadro desse por perto, tem que ajudar. A gente precisa ajudar. Porque não é só deixa pra lá. Né? Não fica assim, né? Isso não ajuda em nada. Piora, né? Piora. E sentar e escutar. E o fato de precisar de ajuda, né, não pode ser diminuído, né? Não quer dizer que não dá conta. Não, nesse momento está mais difícil e tem a ajuda que vai servir para o tratamento, né? Então, por que não buscar? É verdade. Ao contrário, a gente tem que buscar porque tem cura. Se não buscar, a gente vai... Ao contrário, piorar esse quadro e chegar nas consequências mais trágicas, né? Trágicas. E às vezes você vê pessoas que vivem bem, têm uma situação financeira muito boa, têm uma vida boa. E isso não quer dizer que ela não possa ter a depressão. E ela tem. Aí às vezes você olha, mas como é que essa pessoa tem depressão? Com a vida que ela tem. Mas é a coisa. Eu acho que falta alguma coisa no organismo que desencadeia isso, não? Também, né? Tem toda essa parte orgânica
Tem de também, não tem? dopamina, de serotonina, que influencia, né, no cérebro. Então, tem sim esse aspecto. São os hormônios, né? A falta de É, um hormônio. então, Mas você acha que se a pessoa começar a tomar esses hormônios ou de alguma forma fazer o controle desses hormônios também o pode melhorar muito, controle, né? sim. O controle, sim. E Controle. aí é É o onde tem essa. psiquiatra que vai fazendo esse acompanhamento Ah, e com certo. essas medicações que agem, né, para diretamente em serotonina, dopamina, enfim, e que vai elevar esses níveis que abaixam muito para poder ter essa melhora de sintoma, de comportamento, enfim, né? Ah, bacana. E a parte de alimentação, né, que você tinha falado antes, também influencia, funcionamento do Ah, eu intestino, ouvi o falar isso, sol, funcionamento. tudo. Sol é muito bom, né? Que a pessoa, o sol, a vitamina D ajuda muito. Gente, como é que. E ajuda mesmo, sabe? Eu me lembro quando eu tomava muito sol, agora não tô tomando, porque eu tô ficando muito manchada. Mas eu tomava muito Dermatologista sol, era um deixa. prazer, era uma alegria quando a Ah, gente sai do sol, não é? eu É também muito. tenho isso, eu gosto do Tem, né? sol. Eu amava, eu toava no sol, só que agora, meio de câncer de pele, e a pele vai ficando muito manchada, eu sou muito sarda, né? Aham, Aí eu falei, não, vou parar um pouco com esse negócio de sol. Mas sabe que eu já tô com vontade de tomar sol de novo? Porque a gente é tem bom. a coisa do prazer, assim. A gente se sente melhor com a gente mesmo. Por isso que eu falo que o exercício nessas horas, ele é muito importante. Tem a vitamina D, né, também, que É, interfere, né, nesses quadros aqui com o sol auxilia, né, dos exercícios em relação à dopamina, serotonina, que vai auxiliar nessa melhora aí desses hormônios, né. certo. E no sono também. Então, dormir, Sono. né, como eu falei, que tem muitos casos, e a grande maioria que tem essa O dormir insônia muito lá, também faz mal, né? também é um sintoma, né? Porque tem o Né? horário do sono de liberação aí desses hormônios, né? E que quando tá em queda, por isso que a pessoa acorda às 3 da manhã, né? Ah, Então vai liberar o que se o hormônio tá muito baixo, né? Vamos pensar verdade. assim. Então, assim, o sono também auxilia muito. Então, tudo isso vai ser fonte de complemento aí do Complemento, tratamento, tratamento. Fora os remédios. né? Que o remédio vai auxiliando, além dessas outras. Mas eu gostei muito de saber que tem cura. E se tem cura, a gente tem que ajudar as pessoas que convivem. Falar que convivem, né? Porque você não tem como ajudar todo mundo, mas as pessoas que convivem perto da gente. A gente poder fazer alguma coisa, sabendo por onde começar a agir, né? Não minimizando o problema, e sim trazendo para perto da gente e acolhendo essa Acolhendo, pessoa. É o acolhimento que traz a cura, né? Isso Verdade. mesmo. Acolhendo, apoiando, né? Estando Apoiando, junto, amando, a gente, né? Não pode amando, deixar de falar que é um amor, sim, é o né? amor. De poder dar esse suporte. A e solidão estar traz junto também a depressão, né? também, né? Que é o Nós isolamento. nós não nascemos para ser sós. Eu falo que a pessoa que fala, não, quero ficar sozinho, não existe isso. O ser humano não nasceu para ser só. E eu acho que essa coisa da solidão, você não ter com quem compartilhar nada, né? As suas alegrias, as suas tristezas, a vida fica um pouco sem significado, talvez, né? Mas foi ótimo, adorei o bate-papo. Obrigada. Eu acho que o seu recado para quem nos escuta, eu acho que é por esse lado. Onde que as pessoas podem buscar ajuda? Pode buscar ajuda todas as emergências psiquiátricas, De né? todos os hospitais tem, né? De Acolhimento. hospital particular, né? Nas Aham, emergências, tem hospital específico, né? Que tem certo. clínicas psiquiátricas com emergência psiquiátrica, né? E buscar sempre o apoio de um profissional de saúde mental, de psicólogo e de psiquiatra. Né? É importantíssimo esse suporte, né? Percebeu, ouviu alguém próximo de você, né? Que está diferente, né? Que tem alguns desses sintomas que a gente falou aqui, de poder estar junto e levar para o tratamento adequado. Ai, que bom.
Gente, foi ótimo o nosso Foi bate-papo. ótimo, adorei Assim, também. é um assunto muito extenso, que a gente não consegue abordar todos os detalhes dele. Mas eu acho que o pouco que a gente pode trazer e trazer de esclarecimento para quem convive com uma pessoa assim é importante. Isso, Né? fundamental. Eu acho que já existem movimentos em torno desse problema da depressão, mas eu acho que a gente sempre tem que trazer esse assunto à tona. Isso. Né? Porque ele ainda é estigmatizado, né? Muito, então a gente precisa muito. sair desse estigma e encarar realmente o problema que ele é e a gravidade, né, que ele traz. Que bom. Prazer, muito obrigada, adorei. doutora Marcele. Muito obrigada, honrada ótimo. por você ter me dado o prazer desse bate-papo. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós estamos terminando aqui o nosso 12º episódio. E eu acho que ele foi muito, muito agregador. E continue nos acompanhando, que vem muita coisa boa por aí. E eu espero que nós possamos sempre ajudar o outro, que às vezes está ao nosso alcance. A gente sempre tem alguma coisa para poder fazer pelo próximo. Obrigada para vocês, até o próximo. Beijo!